A transformação de uma vida inteira pode começar com a mudança de um único hábito. Esse hábito crucial é aprender a agir com base no que você pode controlar. Ao educar-se para refletir sobre o que está sob seu controle e direcionar sua atenção para isso, suas ações começam a gerar resultados. Essa ideia pode parecer simples ou até mesmo óbvia, mas frequentemente é subestimada ou ignorada. No entanto, tomar a iniciativa de dar o primeiro passo e mudar alguns comportamentos prejudiciais pode ser o ponto de virada em sua vida. Mas, como exatamente podemos aprender a pensar dessa maneira e transformá-la em um hábito? O estoicismo oferece uma resposta. Essa filosofia antiga tem como objetivo auxiliar pessoas comuns, como eu e você, a alcançarem a tranquilidade mental e a fortaleza necessária para enfrentar e superar desafios. E embora tenha sido criada há mais de 2000 anos, seus ensinamentos continuam relevantes, sendo claros, simples de entender, fáceis de assimilar e possíveis de praticar, independentemente da situação em que você se encontra ou dos desafios que enfrenta. A prática do estoicismo é uma ferramenta poderosa para a mudança pessoal, oferecendo estratégias para focar no que realmente importa. Neste vídeo, vamos explorar como pensar e agir com base no que você realmente pode controlar. Se você é novo no canal, ajude-nos a levar essa mensagem para mais pessoas que possam se beneficiar. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e digite nos comentários "Estou comprometido" para reforçar seu comprometimento com mudanças positivas em sua existência. Sua participação é muito valiosa. Vamos começar. Hoje abordaremos os pontos que estão sob seu controle. Mudar a forma como você se expressa é um deles. Se você já passou dos 20 anos, certamente concorda que pensar antes de falar é uma habilidade que gostaria de ter desenvolvido e praticado mais cedo na vida. Isso poderia ter evitado muitos mal-entendidos, preservado várias oportunidades perdidas, mantido relacionamentos e reduzido algumas tristezas. A maioria de nós tende a reagir e pensar muito rapidamente, agindo impulsivamente, especialmente quando nosso orgulho é ferido ou nosso ego é afetado. Diante de uma ameaça percebida ou de uma mágoa, nossa primeira reação é muitas vezes retaliar, respondendo de forma acalorada. Construímos diversas narrativas em nossas mentes e elaboramos uma série de argumentos justificando por que devemos ficar irritados ou ofendidos. Esse processo gera mais frustração e acabamos perdendo o controle da situação, deixando as emoções nos dominarem como uma onda avassaladora que percorre todo o nosso corpo, despejando tudo com nossas palavras. Expressamos o que estamos sentindo no calor do momento, apenas para perceber mais tarde, quando nos acalmamos, o quanto a situação poderia ter sido diferente se tivéssemos tomado um momento para refletir com calma. Isso ocorre porque, lá no fundo, ainda carregamos muitos dos nossos instintos primitivos. Nossa mente reage como se estivéssemos em tempos antigos, quando a sobrevivência dependia de decisões rápidas. Embora essa rapidez já não seja tão necessária para a nossa sobrevivência nos dias de hoje, ela ainda influencia nosso comportamento. E quando permitimos que a emoção tome conta, falamos sem pensar, perdendo assim o controle sobre a situação. Epicteto, filósofo e um dos maiores mestres estoicos, nos lembra de que a única coisa que nos diferencia dos animais é nossa capacidade de raciocínio. Quando a ignoramos ou a desperdiçamos, nos equiparamos a eles. Na próxima vez em que suas inseguranças vierem à tona, alguém o provocar ou algo desafiá-lo, o estoicismo sugere uma abordagem diferente. Dar um passo atrás antes de reagir. Ao se conceder um momento para responder, seja 1 minuto ou 10 minutos, se necessário, você cria a oportunidade de formular uma resposta ponderada, em vez de uma reação imediata baseada nos seus sentimentos. Ou, se preferir, opte por não responder. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta, independentemente de seus esforços para manter o foco no que pode controlar ao pensar e agir. Ocasionalmente permitirá que suas emoções o dominem. Afinal, somos todos seres humanos e não somos perfeitos. Se ainda se sentir desafiado a responder de forma racional, mesmo após alguns minutos de reflexão,
O silêncio pode se tornar uma poderosa demonstração de força. Ao escolher o silêncio, você está desenvolvendo sua capacidade de manter a calma sob pressão. A prática de focar no que você pode controlar começa com o aprendizado de pensar antes de falar. Pratique a atenção plena durante as conversas. Pense cuidadosamente antes de responder. Comece com conversas mais tranquilas e depois experimente em situações mais sérias. Escolher pensar antes de falar nos ajuda a evoluir para nossa melhor versão, mostrando que a verdadeira força vem do controle sobre nossas próprias reações, não sobre as situações ao nosso redor. Epicteto ensinava que a filosofia é um modo de vida, destacando que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ao olhar para dentro de si com sinceridade, você percebe que como reage está sob seu controle. O estoicismo nos ensina que podemos aprender a interagir com o mundo de uma maneira que melhor expresse nossa humanidade natural e nossa personalidade única. Pensar antes de agir não significa negar nossa identidade ou optar apenas pelo silêncio, mas sim aprender a dominar nossas emoções e impulsos, permitindo-nos evoluir para nossa forma mais refinada. Como você age e sua eficácia na vida estão sob seu controle, determinados pelo que você faz diariamente. Podemos conduzir nossas ações de maneira consciente ou não, agindo com propósito ou deixando que a vida nos guie. Em ambos os casos, estamos fazendo uma escolha. Da mesma forma, quando falamos sem pensar, abrimos mão do nosso controle. O mesmo ocorre quando agimos impulsivamente, cedendo AOS nossos impulsos e emoções. Como ensina o filósofo Epicteto, ao não fazer nossas próprias escolhas, acabamos vivendo pelas escolhas dos outros. Para mudar nossos comportamentos diários, é crucial refletir sobre o motivo por trás de nossas ações. Muitas vezes, agimos no piloto automático, refletindo o que aprendemos, acreditamos e valorizamos. Portanto, para mudar, precisamos compreender por que agimos assim. Isso significa olhar para dentro de nós mesmos, não com julgamento, mas fazendo perguntas sobre nossas ações e os motivos por trás delas. Uma história que ilustra esse ponto é a da mulher que preparava um pernil para o jantar e sempre cortava as pontas da carne, seguindo o exemplo de sua mãe. Quando questionada, a mãe disse que fazia assim porque sua própria mãe também fazia. Ao ligarem para a avó, descobriram que a avó cortava as pontas do pernil, porque sua forma de assar não cabia no forno. Questionar esses padrões é o primeiro passo, pois prepara o terreno para uma mudança profunda em nosso comportamento. Entender isso claramente nos coloca no caminho certo para realizar ações que estejam mais alinhadas com quem desejamos ser. O segundo passo é definir metas claras para a mudança que queremos. Como disse Sêneca, se você não sabe para onde quer ir, nenhum vento será favorável. Isso significa que, sem um objetivo claro, não sabemos o que queremos e não conseguimos definir como agir. Muitas vezes, falhamos não por falta de coragem ou força de vontade, mas porque não conseguimos definir claramente o que queremos. Suas metas devem ser específicas e realistas. Por exemplo, se você deseja cultivar mais paciência, um objetivo bem definido seria contar até 10 antes de responder quando algo o irritar, tentando fazer isso pelo menos uma vez ao dia na próxima semana. Em um mês, seu controle mental sobre manter a calma terá aumentado, e ao fazer isso gradualmente, você terá criado o hábito de manter a calma. Ter metas torna a mudança mais fácil. O sistema SMART, que significa metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, é uma ferramenta que pode ajudar. Esse método torna a mudança mais real e alcançável, mostrando um caminho claro a seguir. Isso significa escolher agir de maneira específica, de forma que você possa medir seu progresso, que seja possível alcançar, que faça diferença em sua vida e que seja realizada dentro de um prazo estabelecido. Quando sabemos exatamente o que fazer, proporcionamos ao nosso cérebro a estabilidade que ele precisa, economizando energia que seria consumida pensando no que poderíamos fazer. Esse processo muda nosso nível de eficiência e aumenta nossa produtividade.
Colocar essas mudanças em prática no dia a dia significa tentar coisas novas e talvez mudar algumas rotinas. Por exemplo, se você deseja ser mais direto, pode começar praticando falar de forma mais assertiva em situações simples e dar menos voltas no assunto. Isso ajuda a ganhar confiança e torna esse novo jeito de agir um hábito. Outra estratégia é criar um orçamento e anotar todos os seus gastos do mês para entender como você utiliza seu dinheiro e controlar suas finanças. Ouvir isso pela primeira vez pode parecer mesquinho. Vou ter que anotar o cafezinho ou o pão de queijo comprado na rua. Mas imagine que sua casa esteja com alguns vazamentos de água e você só descubra isso quando sua conta de água disparar. O que você faria para encontrar o problema? Você chamaria um técnico para encontrar e consertar esses vazamentos, certo? O princípio é o mesmo com as finanças. Se não sabemos onde e como gastamos, acabamos usando dinheiro sem pensar. Você pode usar o método SMART para melhorar suas finanças. Defina uma meta clara de quanto deseja economizar, algo que seja realista. Anote seus gastos para ver como está indo e se comprometa com isso por 3 meses. Controlar a maneira como agimos influencia todos os aspectos de nossas vidas: moral, financeiro, físico, social e espiritual. Às vezes, tentamos mudar em áreas específicas, mas acabamos perdendo o controle em outras, como se só conseguíssemos nos controlar em partes de nossas vidas e não no todo. Queremos ser moralmente melhores, mas negligenciamos nosso corpo e saúde, buscamos ser mais positivos, mas perdemos o controle das finanças e gastamos sem pensar. Decidimos progredir, mas frequentemente cedemos a algum vício. Aprender a agir com base no que podemos controlar é assumir a responsabilidade por todas as nossas ações na vida de forma integral. Por último, é importante sempre refletir sobre nosso progresso, celebrar as vitórias e aprender com os erros. Mudar comportamentos é difícil e não ocorre de forma linear ou crescente. Será desafiador e enfrentaremos contratempos. Encarar esses momentos como oportunidades de aprendizado ajuda a seguir em frente e continuar tentando melhorar. Ao desenvolver o hábito de focar seus pensamentos e ações naquilo que pode controlar, você começa a cultivar uma perspectiva mental saudável, o que o capacita a progredir em todos os aspectos da vida. À medida que esse hábito se fortalece, você se sentirá cada vez menos irritado e ansioso, tornando-se menos propenso a deixar emoções negativas se enraizarem. Assim, agir com eficiência se torna um hábito. Todos os julgamentos e interpretações do que nos acontece começam com o treinamento da nossa atenção naquilo que podemos controlar. Mesmo que façamos isso automaticamente, nossos julgamentos e interpretações estão sob nosso controle total. Com as redes sociais e a rapidez das interações online, estamos condicionados a julgar cada vez mais rápido e automaticamente. Eu gosto disso, não curti, que feio, é bonito. Mesmo com esse treinamento intenso em julgamento, como julgamos e interpretamos o que nos acontece, está sob nosso controle. O primeiro princípio do estoicismo prático é claro: não reagimos aos acontecimentos, reagimos aos nossos julgamentos sobre eles, e esses julgamentos dependem de nós mesmos. Marco Aurélio, em Meditações, escreve para si mesmo sobre isso. Se algo externo causa angústia, não é o evento em si que o perturba, mas seu julgamento a respeito, e isso você tem o poder de eliminar. Segundo o estoicismo, nossas experiências de alegria, tristeza, desejos e medos seguem 3 etapas. Algo acontece, formamos um julgamento ou opinião sobre isso, e então reagimos com base nesse julgamento. Nossa tarefa é perceber que, entre o que acontece e como reagimos, está nosso julgamento sobre a situação. Muitas vezes, esse julgamento pode não ser lógico, e podemos aprender a controlá-lo, pensando com mais clareza. Temos o poder de mudar nossa reação, pois somos nós que decidimos como interpretar o que acontece ao nosso redor. Tudo começa com a ideia de que nossa percepção do mundo é moldada por nossas crenças, opiniões e pensamentos sobre isso. Em outras palavras, nossas reações são baseadas em nossos julgamentos, e nós temos o poder de mudar esses julgamentos.
Deslizar a tela do celular ou escolher frutas pode parecer automático, algo que não julgamos. Mas os estoicos consideram isso uma ilusão. O estoicismo nos ensina a refletir sobre nossos pensamentos, ajudando a mente a se entender melhor. Essa ideia fica mais clara quando algo nos afeta apenas mentalmente. Suponhamos que alguém te insulte. O insulto só terá relevância se você optar por dar relevância a ele. Se isso te incomoda, é porque escolheu se importar com isso, o que é uma decisão sua. Em vez disso, poderia simplesmente optar por não se importar, e o insulto perderá sua força. Os acontecimentos não forçam você a pensar e se sentir prejudicado. Isso é algo que você é capaz de controlar. Costumamos pensar que estamos reagindo ao que acontece no mundo, mas na verdade, estamos reagindo ao que acontece dentro de nós. Às vezes, mudar a nós mesmos é mais eficiente e inteligente do que tentar mudar o mundo. Os estoicos acreditam que nossos julgamentos sobre os acontecimentos criam nossa experiência deles. Um filósofo estoico nos lembra que tudo depende da nossa opinião. Ambição, luxo, ganância, tudo se baseia em como vemos as coisas. Segundo ele, a infelicidade de uma pessoa é diretamente proporcional ao quanto ela acredita ser infeliz. Por exemplo, a dor física ou uma gripe são sensações reais, mas como as interpretamos, o quanto nos incomodam ou o significado que atribuímos a elas depende de nós. Nossos sentimentos de dor ou prazer aumentam ou diminuem conforme falamos a nós mesmos sobre eles, ou fazemos julgamentos profundos, muitas vezes inconscientes. Tente lembrar a última vez que ficou doente com uma gripe. Além do incômodo físico, o quanto disse a si mesmo: detesto ficar doente. Que gripe horrível, não gosto de me sentir assim. Fazemos julgamentos tão automaticamente que muitas vezes nem percebemos, subestimando o impacto que eles têm. Mas os estoicos percebem isso e nos incentivam a prestar atenção neles. Eles mostram que podemos mudar como julgamos as coisas, e isso pode transformar nossa maneira de viver muito mais do que pensamos. O objetivo do estoicismo é nos tornar conscientes desses julgamentos, para aprendermos a gerenciá-los da melhor forma possível. A maneira como interpretamos os eventos da vida molda profundamente como vemos o mundo. Muitas vezes, nem percebemos que essa interpretação é influenciada por nossas crenças e experiências passadas. É assim que alguns medos e traumas nascem, crescem e tomam conta da nossa mente. Reconhecer que temos o poder de mudar nossa perspectiva é essencial para uma verdadeira transformação pessoal. Ao nos desafiar a olhar as situações sob uma nova luz, podemos mudar nossa realidade interna. Saber que podemos mudar essa forma de ver as coisas é o primeiro passo para melhorar de verdade. Cada um de nós tem essa capacidade psicológica de mudar e transformar esse conhecimento em hábito na própria vida. Este vídeo foi desafiador de escrever, pois abordei a dicotomia de controle de uma maneira nova, refletindo sobre como aprender a pensar e agir no que podemos controlar tem mudado minha vida. Como Og Mandino, um escritor americano, autor de diversos livros sobre autoajuda e desenvolvimento pessoal, disse: construa bons hábitos e se torne refém deles. Por isso, a última parte é sobre o compromisso consigo mesmo, forçando-se a absorver o conhecimento e ter a força moral para colocá-lo em prática. Todas as mudanças são possíveis com compromisso, educando sua vontade e controlando seus desejos. Quando controlamos nossa fala, ações e interpretações, mudamos nossas vidas e, consequentemente, as dos outros. A filosofia estoica nos guia para o melhor de nós, levando a uma riqueza emocional e ensinando-nos a lidar com nossas emoções. Comece hoje a praticar esse novo hábito e confirme seu compromisso com a mudança. Se chegou até aqui, comente gratidão. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.